Oi, meus queridos irmãos, aqui está falando é o diácono José, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da rua 15 de novembro. E é uma alegria para nós podermos hoje, então, falarmos sobre a importância do dízimo eclesial, essa dimensão tão importante na nossa igreja. E eu não poderia começar falando sem ler, primeiro, para nós meditarmos, um texto que eu gosto muito, de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que nos fala assim: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Meus amados irmãos, é assim que nós podemos entender a nossa participação. Tem muitos textos bíblicos que nos falam deste tema, mas gosto muito de Malaquias 3,10, nos fala muito claro. E realmente, meus queridos irmãos, essa dimensão que nós precisamos vivê-la no nosso dia a dia, a dimensão do dízimo, e hoje falando do dízimo eclesial, olha, nós precisamos entender a nossa caminhada. Nós precisamos participar, afinal de contas, na igreja somos uma família. Quando nós entendemos que nós precisamos dar a nossa parte para que as coisas da nossa igreja possam caminhar, a gente começa a entender e sentir uma grande felicidade. Sabe, meus irmãos, nada acontece sem a nossa participação. A igreja precisa, Nós gostamos de ir na igreja, precisa estar limpinha, precisa estar organizada. E de onde é que vem para nós poder ter alguém que faça esse trabalho, faça essa organização, faça essa limpeza? É do dízimo que vai, Veja, a formação nós queremos que tenhamos, que nunca falte padre para nós, que nunca falte também os diáconos, também nas comunidades, que possamos entender isso, meus queridos irmãos. Graças a Deus eu também entendi, já bem antes de ser diácono, eu também já entendi isso. No começo também, muitas vezes eu achava que não precisava, sei lá, do jeito, uma sobrinha poderia ser. Depois eu fui entendendo que não era uma sobrinha o que Deus queria, como fala aqui o profeta Malaquias para nós, A gente precisa compreender essa dimensão eclesial, que nós precisamos participar, Mas essa participação não pode ser obrigatória, não pode ser com raiva porque tenho que fazer isso, não. E aliás, nós não podemos pagar o dízimo, nós devemos ofertar o nosso dízimo para Deus, ofertar ao nosso Deus por tantas graças que a gente recebe. Se a gente for colocar no papel todas as graças que a gente recebe, a gente vai ver quantas coisas que a nossa manifestação, a nossa participação nessa dimensão eclesial, quantas coisas que ela traz para nós. E eu posso dizer isso de experiência na minha vida, quando ainda eu não entendia essa caminhada do dízimo, também achava que não tinha essa necessidade. Depois fui compreendendo, bem antes de ser diácono, até para a minha formação diaconal, minha paróquia também precisou me ajudar para poder seguir a escola, foram 4 anos de estudos, a viagem, tudo nos ajudaram. Então, se você ainda não é um dizimista, se você ainda não entendeu essa grande dimensão eclesial do dízimo, procure compreender, veja a palavra, veja as experiências das pessoas e espero que hoje, aqui, nessas palavras que eu estou lhe dirigindo, você possa compreender ainda mais quanto é belo e bonito a gente poder participar desta dimensão do dízimo na nossa comunidade. Que o Deus possa te abençoar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.